Com resultados negativos, a Vale ainda está barata? Bancos como o JP Morgan destacam o porquê desses resultados. Então bora entender a situação atual da Vale 3. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Não é Investidor, eu sou o Matheus e hoje nós vamos olhar o que pode acontecer com a Vale depois de um fechamento negativo do terceiro trimestre de 2022. Com mais uma sessão de queda do minério de ferro, que desaba 50% em relação aos picos de abril, e a repercussão do resultado do terceiro trimestre de 2022, com números que decepcionaram o consenso do mercado, a sessão é mais uma vez de pressão para as ações da Vale 3. O pré-mercado nos Estados Unidos já mostravam que o dia seria difícil para os ativos. Os seus ADRs, que são recibos de ações negociadas nos Estados Unidos, estavam sendo negociados na Bolsa de Nova York com uma queda de 2,92%. Durante todo o pregão da B3, os ativos Vale 3 tiveram baixa, fechando o dia com uma queda de 4,88%, e as suas ações estavam precificadas a R$ 67,45. Na véspera, os ativos Vale 3 já tinham caído 3,56% na B3, sendo destaque de baixa do Ibovespa em um dia positivo para o índice, que subiu 1,66%. Os investidores já estavam à espera de números fracos com os preços do minério de ferro baixo, porém, o resultado foi pior do que esperado. O ponto de atenção dos analistas foi a necessidade de você deixar seu like aqui nesse vídeo, pois só dessa forma as informações chegam a mais pessoas. Então bora compartilhar conhecimento, deixando seu like aqui. Para os analistas, os dados do lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ou EBITDA ajustado, de 4 bilhões de dólares ficou 43,4% abaixo do mesmo intervalo de 2021 e 27,6% abaixo do segundo trimestre de 2022. Os investidores sabiam que a lucratividade estaria sob pressão uma vez que os preços das commodities caíram no trimestre, mas os números abaixo das projeções vieram de todos os lugares. O EBITDA do minério de ferro ficou 9% abaixo do consenso, e o do segmento de metais básicos ficou abaixo do consenso por 23%, principalmente com custos mais altos de produção de níquel, que parecem ter alguns componentes pontuais, destacou o JP Morgan. A XP também aponta que menores preços de minério de ferro e menores preços de níquel, aliados a custos acima do esperado, impactam significativamente os resultados da mineradora, apesar de um ambiente de melhoria na produção e nas vendas do minério de ferro. O EBITDA do minério de ferro foi de 3,8 bilhões de dólares, queda de 27% na base trimestral, devido a menor preço de venda no ferro e maiores custos no frete. O preço referência do minério de ferro caiu 25% no trimestre, de 138 dólares a tonelada para 103 dólares a tonelada. O custo do C1, ou custo de produção, dos finos de minério de ferro da mina ao porto, excluindo compras de terceiros, ficou em 19 dólares e 40 centavos a tonelada, uma queda de 1 dólar e 50 por tonelada em relação ao trimestre anterior, que representa uma baixa de 7% na base trimestral. Explicado, entre outros fatores, por diluição de custos fixos devido à maior produção e efeito positivo da variação cambial, mas principalmente compensados por consumo de estoque em custos mais elevados e maiores custos do diesel. O custo unitário do frete marítimo da Vale, um dos principais motivos da diferença versus a estimativa da XP, foi de 22 dólares e 40 centavos a tonelada no terceiro trimestre de 2022, 1 dólar e 10 centavos a tonelada acima do que no segundo trimestre de 2022, impulsionado por maior custo de afrentamento e de estoques consumidos no trimestre, além de um efeito defasado de maiores custos de combustível. Esses fatores foram parcialmente compensados por menores taxas de frete. Já o EBITDA da divisão de metais básicos foi de 364 milhões de dólares, queda de 40% na base trimestral, 28% na base anual e 30% abaixo do esperado pela XP. Para o níquel, os preços mais baixos e os efeitos dos estoques no segundo trimestre estiveram entre os fatores que impactavam significativamente as operações. Por outro lado, o EBITDA de cobre teve uma alta no trimestre devido a menores custos do projeto Solabo, localizado no Pará, e a conclusão da manutenção da planta em Sossego.
O JP Morgan destaca que a Vale foi a primeira mineradora na América Latina a publicar os seus resultados. Os menores volumes de vendas foram impulsionados por sua estratégia de valor sobre o volume. No entanto, os preços não animaram, o que sugere riscos de queda para os seus pares, avalia o banco. Então, se você quiser saber sobre as demais mineradoras, comenta aí. Mas voltando para a Vale, com essa baixa do minério de ferro, os resultados abaixo do esperado, seria então o momento de investir em Vale? Eu acredito que, apesar dos números apresentados, a Vale tende a contornar essa fase e voltar a apresentar bons resultados. Afinal, a saúde da empresa nunca esteve melhor. Fora seu programa de recompra de ações, que demonstra como a companhia acredita em seu potencial. Mas se você quiser saber mais no detalhe como está a situação atual da Vale e a sua saúde financeira, eu vou deixar um vídeo onde eu explico isso no detalhe, porque para mim a Vale 3 está barata. Se você curte vídeos informativos como esse, não esquece de deixar seu like e considera também se inscrever aqui no canal para assim não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu!